Um, dois, três. O Blog Guardiões do Rio entrevista hoje o advogado e professor de História da nossa escola, professor Luiz Alexandre Nascimento, que nos fala sobre o Rio Cachoeira. Boa noite, professor. Boa noite. Dentro do contexto histórico, qual a importância do Rio Cachoeira para a nossa cidade? O Rio Cachoeira ele confunde-se com a própria história da cidade. Por que digo isso? Porque muito antes de 1851, o rio era o elo de ligação das comunidades ribeirinhas que já habitavam essa região e outras comunidades que tinha na Baía da Babitonga, entrada do Oceano Atlântico, e que usavam essa região para coleta, para agricultura, para pesca. Então o rio sempre foi uma via importante eu não diria só importância, diria assim, a única via para acesso a essa região. Todo mundo que entrava ou saía dessa região, que era uma colônia, obrigatoriamente tinha que usar o rio, não havia outra forma. Das suas memórias sobre o Rio Cachoeira, qual a mais significativa? Eu peguei o Rio Cachoeira no início do processo de poluição. Na verdade, dizem os autores que falam sobre o rio que o processo de contaminação de suas águas é histórico e que ele tem exatamente a idade do primeiro habitante que chegou aqui. Eu vejo um certo exagero, porque até a década de 30, 40, ele era um rio que as pessoas se banhavam, faziam piqueniques à margem, coisas que foram se perdendo através do tempo. Então, na minha infância, já não havia mais os piqueniques e os banhos já estavam rareados. Mas havia peixe, por exemplo, no rio, e o rio era a alegria da cidade, né? Porque as pessoas viam o rio assim como uma coisa legal, disponível até para pescaria, né? Eu cheguei a pescar no Rio Cachoeira. É incrível dizer isso, né? Mas eu cheguei a pescar. Com a revitalização do espaço às margens do rio, diminuiria a imagem negativa do rio para a cidade? Eu penso que paralelamente a essa revitalização, teria que ser cuidado do processo de despoluição. Porque não adianta nada a margem do rio ser bonita, acessar o rio próximo, servir de pouso para aves, ou coisa assim, se a água é impura, né? E esse processo é um processo muito complexo, que vai exigir muito investimento, por isso que eu acho que vai demorar bastante até ver o rio totalmente recuperado. É possível, mas terá que haver muita vontade política de resolver, porque são muitos os riachos que desaguam no Rio Cachoeira, e esses riachos ainda estão em processo de eliminação de ligações clandestinas que possam, de alguma forma, evitar que o conteúdo poluidor chegue às águas do Rio Cachoeira. Professor Luiz, me diz uma coisa, por que o Rio Cachoeira tem esse nome? Essa é uma pergunta bastante interessante. O rio, inicialmente, quando chegaram aqui os colonizadores, ele só era navegável até ali próximo onde é hoje o mercado público municipal. A partir dali havia uma formação rochosa e a água, quando subia a maré ou descia, provocava borbulhas porque passava em cima desse rochedo, um pequeno rochedo que havia no local. E o Leôncio Albé, que foi o mandatário do príncipe de Joinville, que herdou aqui as terras com o casamento com a princesa Dona Francisca, como seu último ato antes de deixar a colônia, que ele fez a demarcação das terras e vendeu para a Companhia Colonizadora de Hamburgo, onde chegaram os primeiros migrantes que se fixaram, a última providência dele antes de deixar a colônia foi dinamitar essas pedras. E aí sumiram-se as pedras e o borbulhar da cachoeira. E aí o rio ficou ainda com o nome, mas só que a cachoeira não existe mais, nem um vestígio dela, né? Ela era ali próximo a onde é o Joinville Tênis Clube, aquela região, ali ficava a tal cachoeira. E foram ali, exatamente ali, que pararam os imigrantes dia 9 de março de 1851. Foi ali que eles desceram, no lugar máximo de acesso, porque haviam ainda as pedras. E não tinha como passar daquele local adiante. Então, por isso é só. Muito obrigada, professor Luiz.
Eu que agradeço.